Salve, salve, meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Afinal, o Botafogo venceu o Juventude lá no Alfredo Jaconi, cara. Que vitória do Botafogo. Uma partida bem ruim, inclusive, mas assim, quebramos um tabu de 29 anos sem vencer. Na verdade, os cariocas por si só têm muita dificuldade de vencer lá. E o Botafogo foi lá e conseguiu essa vitória de 3-1 de virada. O Botafogo aí que dificilmente vira uma partida, conseguiu, além da vitória, ser uma vitória de virada. Mas antes de falarmos desse jogo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. E é isso, cara, será que temos um 9 finalmente? Que estreia do Cris Ramos, também quero falar dele aqui. Mas antes, quero falar aqui do primeiro tempo do Botafogo, que foi um primeiro tempo muito abaixo, tá? Muito abaixo. Acho que destaco ali somente o Jefinho. O Jefinho, pra mim, fez um primeiro tempo até que ok. O restante do time muito abaixo. O meio de campo do Botafogo simplesmente não existe. E isso já tem muito tempo. Hoje, como a gente não tem o Gregory, que marca por 2, né? O Gregory, ele era muito valorizado porque ele marcava por 2, né? Por ele e pelo Marlon Freitas. Então, hoje, você não tem quem marque pelo Marlon Freitas. Infelizmente, o Botafogo, que já não tinha meio de campo direito com o Gregory e Marlon Freitas, se você parar para analisar alguns jogos de 2024, você vai ver que bolas que o Botafogo afastava sempre sobrava para o adversário, dificilmente a bola sobrava pro próprio Botafogo, né? Tipo assim, tirando alguns jogos, o Botafogo amassou, que eu acho que foi o Botafogo e Galo, que acho que teve um 3-0, acho que esse jogo foi 2023. Botafogo e Vasco, o Botafogo dominou bem o meio de campo, mas assim, foram poucos jogos que o Botafogo dominou o círculo central, onde um lançamento, o zagueiro adversário tira, sobra pro pé do jogador do Botafogo, onde o nosso zagueiro afasta, sobra pro nosso atacante, o nosso meio campo. São poucos jogos assim, porque o Botafogo não tem o segundo volante que pise no círculo central e faça a movimentação e ligue a defesa ao ataque. Então, enquanto o Botafogo tiver essa carência de um segundo volante que faça essa movimentação, o Botafogo vai continuar tendo deficiência no seu meio de campo. E sendo assim, bem claro, enquanto o titular for o Marlon Freitas, esquece o meio campo do Botafogo, mano. Esquece. Todo mundo que tá jogando com o Marlon Freitas está performando mal. O Newton, que vinha fazendo boas partidas, entra para jogar do lado do Marlon Freitas titular, vai mal. O Danilo entra pra jogar do lado do Marlon Freitas, vai mal. O Alan entra pra jogar do lado do Marlon Freitas, vai mal. O Gregory jogava do lado do Marlon Freitas, jogava mal, que o Gregory marcava bem. Mas o Gregory errava muitos passes. O Gregory não conseguia acertar um passe pra frente. Porque o cara que tá na frente do primeiro volante pra receber esse passe é o segundo volante, que não tá lá. O Newton hoje tenta um passe que foi pro vazio. O Newton tenta sair driblando e fica sem opção de passe porque o segundo volante não aproxima. O segundo volante não dá apoio pro ponta, que é o Montoro, não dá apoio pro 10, que é o Savarino ou o Tuco Correia, não dá apoio pro outro ponta, que é o Arthur, que é o Jefinho, seja lá quem for, e não dá apoio pro primeiro volante. Então assim, tá bem difícil a situação do senhor Marlon Freitas não tendo quem corra por ele, pra marcar por ele. Então assim, pra mim tem que ser banco. E o Botafogo perde o meio campo. Mas o Botafogo consegue a vitória no segundo tempo, que a gente já vai falar sobre isso. Primeiro tempo muito abaixo do time. Toma um gol de um cruzamento em que o Telles não consegue ganhar mais uma vez na cabeça. O Botafogo aí já deve ter uns 4, 5 gols em cima do Telles, de cruzamentos que ele toma o gol. Então assim, o Telles fez o gol de pênalti, pô, parabéns, maneiro, mas o Telles está muito abaixo. Tanto ofensivamente, não acerta cruzamentos, acerta um ou outro, sim, é verdade, né? Teve uma assistência, mas a maioria que tenta vai errado. Defensivamente, em bola aérea, compromete muito, mas é um jogador de certa forma regular. Eu acho que o Telles ele tá muito abaixo do que ele já entregou um dia. E ele tem idade ainda para entregar um pouco acima do que ele está entregando. Na verdade, bem acima do que ele está entregando. Não precisa ser o Telles da Europa. Mas ele pode ser um Telles um nível abaixo da Europa, mas bem acima do que ele está fazendo pelo Botafogo.
É um cara que se destaca ali porque faz gol de pênalti, ajuda, beleza, mas ainda não se encontrou. Contra a LDU jogou muito mal. Hoje, novamente, pra mim foi mal. E aí o Vitinho, hoje pra mim fez uma partida boa. Critico bastante o Vitinho, mas defensivamente muito bem. Ofensivamente até chegando ali, tentando algumas coisas. Mas é mais um, cara, o Botafogo sem esse cara no meio campo pra dar o apoio, esquece, mano. Esquece. O Botafogo vai continuar batendo cabeça na criatividade e vai ficar tentando lançamento. Só que o Marlon Freitas é o cara do lançamento, só que ele lança pro Montoro, que é baixo, pro Arthur, que não tem o pivô que o Tiquinho fazia, não tem a sustentação que o Igor Jesus tinha, pro Arthur, o Reborn, que é baixo, pro Jefinho, que não ganha no corpo, pro Savarino, que também não ganha no corpo. Então, se o Marlon Freitas só sabe lançar a bola e quem tá na frente não consegue receber, por que a gente insiste no futebol dele atualmente? Por que não fazer um 2-0, pegar um time, faz uns 2-0 e coloca o Marlon pra jogar, que aí ele vai ter mais espaço nas costas? Porque até então, com o Juventude 1-0, mano, os caras não vão dar o espaço nas costas pra ficar fazendo lançamento. Não vai, pô. Então, assim, partida pra mim do Vitinho ok, do Barbosa pra mim muito abaixo. O Barbosa continua errando suas tomadas de decisão. O Barbosa não consegue cabecear direcionado. O Barbosa tem um companheiro de equipe do lado dele e ele cabeceia pra frente e sobra pro Juventude de novo. Não só o Barbosa, o Botafogo em si, são poucos os jogadores que têm qualidade técnica para poder cabecear direcionado para um companheiro de equipe. Poucos. É tudo rifando a bola aleatoriamente. E o Barbosa muito abaixo, depois ele conseguiu até recuperar um erro de passe que ele cometeu ali, que deu um contra-ataque bizonho. Não fazia nem sentido ele tentar aquele passe ali, mas ele tentou, sei lá por quê. David Ricardo, voltando de lesão. Eu achei que fez uma partida ok, não comprometeu. Teve um erro ou outro, mas bem seguro, bem tranquilo. O feijão com arroz sempre muito bem feito. O Ted já falei que pra mim foi mal. O Newton foi mal pra mim, muito porque estava jogando ao lado do Marlon. Vou continuar batendo nessa tecla. O Gregory não conseguia jogar bem do lado do Marlon. O Tietchan não jogava bem do lado do Marlon. O Danilo, quando entrou de titular do lado do Marlon, também não jogou bem. E aí agora o Newton também entrou do lado do Marlon, também não jogou bem. Não é possível que seja coisa da minha cabeça, mano. Não é possível que o Newton do lado do Danilo faça uma partidaça, do lado do Alan faça uma partidaça, e do lado do Marlon Freitas erre coisa boba. E seja normal. Que o Danilo faça uma partidaça, que o Alan faça uma partidaça, e quando joguem do lado do Marlon Freitas façam uma péssima partida. Que o Gregory consiga marcar por 2, mas não consiga acertar um passe. Enfim, mas dentro do que estava, dentro do contexto jogado do lado do Marlon Freitas, o Newton pra mim também foi mal. O Marlon Freitas dispensa comentários, já fiz todas as minhas críticas aqui a ele, finaliza mal também. Enfim, a sorte dele é que eu gosto dele porque ele é pai do Fluminense, mas bem difícil. E aí, nossos pontas, Jefinho pra mim muito bem, tentando algumas jogadas individuais, poderia ter saído do jogo com 2 assistências se o Arthur Cabral finalizasse uma melhor. E se a outra ele fosse mais fominha e tentasse chutar no gol, ao invés de tentar dominar e tocar para alguém. Tuco Corrêa sumido. Montoro também não apareceu muito. E o Arthur Cabral veio melhorar no segundo tempo. Dos que entraram, Matheus Martins para mim entrou abaixo. Tentando algumas jogadas individuais bem estranhas, achando que ele era o Jefinho. Mas ele não tem a mesma qualidade que tem o Jefinho de drible. O Santi Rodrigues para mim entrou muito bem. O Marçal, pra mim, tem entrado muito bem e novamente entrou muito bem. E o Cris Ramos dispensa comentários, pra mim entrou bem demais. Tá? O Danilo também pra mim entrou bem, apesar de entrar e jogar do lado do Marlon Freitas, e aí começou a errar alguns passes. Ele ainda consertou algumas coisas ali no meio de campo. Aí o Botafogo vem pro segundo tempo, né? Já adiantei a galera do segundo tempo aqui. Eu acho que o segundo tempo do Botafogo foi um pouco melhor do que o primeiro. Mas ainda não foi aquilo tudo. O Botafogo faz o segundo gol com o Cris, que finalizou de fora da área. Inclusive essa coragem falta às vezes para os jogadores do Botafogo de simplesmente chutar, mano. O cara viu a oportunidade e chutou. E boa parede também do Arthur Cabral. Bom passe do Danilo pro Arthur Cabral.
a verticalidade, o domínio. Pô, o Tuco Corrêa teve várias oportunidades de finalizar também, não finaliza. Aí vem o Cris Ramos e chega esses dias, não jogava desde abril, e dá um chute e faz o gol, pô. Faltou essa coragem contra a LDU de alguns jogadores. Com certeza, se a gente tivesse finalizado no gol, que foram 4 chutes a gol em 2 jogos, em 180 minutos, talvez ainda estivéssemos na Libertadores. Mas, parabéns ao Cris pela sua coragem. E aí o Botafogo melhora no segundo tempo com a entrada dele, com a entrada do Danilo também, com a entrada do Santi. Aproveita ali um contra-ataque, uma ótima movimentação do Santi, principalmente, que vem da ponta para cima dos caras. O Arthur Cabral também passa pela esquerda para poder gerar espaço. O Cris Ramos vem aparecendo também. E aí o Santi ainda tem a visão de tocar pro Cris. Que eu, na verdade, antes do Cris aparecer, eu tava pedindo pro Santi chutar, né? Mas ele ali não foi fominha e conseguiu a sua primeira assistência. O Santi vem crescendo muito nos últimos jogos. Inclusive, deixe seu comentário aí. O que você tem achado de alguns jogadores? O Santi, pra mim, vem melhorando bastante. E o Botafogo consegue sua vitória no Alfredo Jaconi, que é um estádio realmente muito difícil. Então acho que a gente tem mais que celebrar pela vitória. O David Ancelotti, fora de casa, só perdeu para a LDU, né? No Brasileiro ainda não perdeu. O Botafogo tem feito com ele uma campanha de campeão. Tem sido 1,92 pontos por partida de todos os jogos que o David teve. Então, assim, perdeu pro Palmeiras e pro Cruzeiro, que são líderes do campeonato. Só que o problema é que, infelizmente, o Campeonato Brasileiro não começou com a chegada dele. O Campeonato Brasileiro começou com a chegada do Paiva, né? E o Botafogo acumulou alguns pontos negativos, né? Alguns empates que não poderia ter empatado. Deixou de ganhar alguns pontos fora também com o Paiva. E hoje o Botafogo se encontra numa situação bem complexa de brigar pelo título, mas tudo é possível dentro desse campeonato maluco aí que a gente tem. O David tem se mostrado que, apesar de tudo, apesar da gente ter sido eliminado, é um cara que tem resultados bons. Foi uma derrota para a LDU na altitude. O Arthur Jorge também teve essa derrota na altitude. Uma derrota para o Palmeiras em casa, que não poderia ter acontecido. O Botafogo, inclusive, jogou melhor que o Palmeiras, mas finalizou pouco no gol. E contra o Cruzeiro, que realmente foi uma partida bem ruim do Botafogo. Bem ruim do Botafogo. Mas, assim, é um cara que fora de casa, se eu não me engano, pelo Brasileiro, são 5 jogos e 5 vitórias. E tá deixando a desejar mais em casa mesmo. Mas é isso, eu acho que o Botafogo não jogou bem. O Botafogo pode jogar melhor, mas, na minha opinião, precisa tirar o Marlon Freitas. Enquanto não tirar o cara que liga a defesa ao ataque por dentro, irmão, porque lançamento não... Mano, os caras não estão dando mais espaço nas costas e o Botafogo não tem mais jogador físico pra poder brigar e ganhar nas costas da zaga adversária como tinha o Luiz Henrique e Júnior Santos. Entendeu? E o Igor Jesus, que fazia a parede muito bem. Não temos mais, infelizmente. Então, assim, a gente precisa de um cara que jogue por dentro e bola rasteira. E esse cara, infelizmente, não é o Marlon Freitas. Ele não é o cara que se movimenta ali para dar o apoio. E enquanto o Botafogo, na minha opinião, estiver jogando com ele de titular, a gente vai ter dificuldade para jogar. Já tínhamos, né? Dificuldade de ganhar da Juventude lá. Mas até que a gente conseguiu essa proeza com o Marlon Freitas. Gosto dele, novamente, porque é o pai do Fluminense. E essa vitória foi muito importante para quebrar esse tabu. Mas espero que para os próximos jogos aí ele possa pegar um pouquinho de banco. Eu acho que o Botafogo vai performar melhor, beleza? Tamo junto, rapaziada. Boa semana pra vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vai ter react da coletiva do Ancelotti e vai ter react dos bastidores também. Valeu? Tamo junto, falou e é nóis.